Um cordial bom dia a todos. Imagino que haja algumas pessoas que não estiveram nas 2 noites anteriores, então vou me apresentar brevemente. Meu nome é Martin Weingärtner, mais conhecido é o meu pai, Lindolfo, que por 70 anos foi pastor da SLB e que se tornou conhecido em parte pelos hinos dele que estão no inário e em parte pelos muitos livros que escreveu. Eu fui pastor por 18 anos em 2 igrejas em Santa Catarina e há 32 anos sou professor na Faculdade de Teologia Evangélica em FATEV, em Curitiba. Estou aqui com minha esposa, que está com um neto postiço aí, emprestado aí, para matar a saudade. Fica de pé, Chica. O Chica e Chica, isso é um cacuete nosso para eu não ficar pensando que filho eu estou chamando. Chamavam de Chico e Chica, então eles sabiam que estavam na vez, né? Nós temos 5 filhos, entre mentes já chegamos a 10 netos, mas a nossa oração é chegar na dúzia bíblica, né? Então, vejamos se o nosso filho caçula completa essa dose. 3 dos nossos filhos emigraram para a Europa, com 8 dos netos. 2 continuam morando em Curitiba. Isso nos obriga, pelo menos enquanto a gente tem saúde para isso, a todo ano dar um passeio por lá e para poder lamber as crias. Senão eles crescem sem conhecer os avós. Nós nos reunimos aqui já na sexta-noite e ontem à noite para refletir sobre o tema o que significa ser discípulo de Jesus. Porque nós fomos convidados e somos convidados para seguir a Jesus. E no flyer que vocês receberam e no convite que foi feito, tem a imagem de uma moto com o convite para subir na garupa. A ideia dessa comparação do seguimento a Jesus com a postura de quem anda na garupa de uma moto, essa me ocorreu há 40 anos atrás. Nós organizamos o primeiro Encontrão Jovem em Ituporanga em 1993, 30 anos atrás, não, 93? Não, 83. Aí 40 anos atrás, sim. E naquele tempo não tinha projetor, eu tinha um quadro nos fundos da igreja, uma igreja grande no Rio Antinha, onde eu podia escrever algumas palavras-chave da pregação, mas tinha 400 e poucos jovens inscritos para o encontro, então eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa que impacta. Eu conversei com um jovem casal que tinha moto e disse, quando eu subo no púlpito para a palestra, vocês entram com capacete posto na cabeça a toda velocidade na igreja. O presidente da comunidade estava parado na porta, não imaginei, claro que eu não avisei ele, né? Porque ele ia proibir de saída. Então, a moto passou zumbindo por ele assim, né? E deu uma freada seca na frente do altar. E aí a moça que estava sentada atrás levantou o capacete e eu entrevistei ela como se anda de moto. Ou então, hoje é o marido dela, mas naquele tempo eles eram noivos, ele era muito, muito ousado em andar de moto. E ela disse, quando ele entra numa curva, eu tenho que acompanhar o movimento dele. Eu disse para ela, isso eu queria ouvir. E aí eu comecei a falar o que significa seguir a Jesus. É acompanhar os movimentos de Jesus. Então, sexta-feira à noite, o nosso tema foi andar na garupa. Seguir a Jesus é como andar na garupa numa moto. Ficar com a cabeça e com o corpo alinhado com o motoqueiro. Ontem à noite, nós demos um passo adiante e eu disse ontem à noite que a comparação de quem vai de garupa na moto é muito boa para explicar a nossa relação pessoal com Jesus. Mas ela é insuficiente porque ela tende, se a gente fica nessa figura, a gente tende
a tornar o relacionamento da fé individualista. E por isso, ontem à noite, nós tratamos do tema que quando eu sigo a Jesus, eu sou inserido na família de Deus. E nossa pergunta foi o que implica, qual é o estilo de vida da família de Deus. E o Oscar já fez referência a isso ainda há pouco, quando ele disse que a mutualidade, o importar-se um com o outro, faz parte da característica elementar da família de Deus. Para que o mundo veja a família de Deus e diga como eles se amam. Um pequeno parênteses. Eu aprecio muito o jeito como vocês se abraçam aqui na igreja. Sejamos conhecidos como igreja do abraço, do cuidado mútuo. É marca da família de Deus. E hoje nós queremos encerrar a nossa reflexão indo mais um passo, perguntando e com que propósito, com que meta, o que Deus quer que a sua família faça enquanto estamos aqui neste mundo, nesta vida. Então o nosso tema hoje à noite é não, foi demais. Não. Vocês podem voltar lá de trás para retornar. O segundo slide. Então eu estava errado aqui. Tá certo. Então o nosso tema hoje de manhã é participando de um projeto com futuro. Pertencer à família de Deus, ser inserido na família de Deus, estar no âmbito do domínio de Jesus, é a única coisa que realmente dá esperança em relação a todas as contrariedades que podem existir no mundo. Inclusive, dá esperança no vale da sombra da morte. E o que é esse projeto maravilhoso de Deus? Jesus fala dele no final do Evangelho de Mateus, ao se despedir dos discípulos. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Que palavra magnífica! Quem está dizendo isso? Jesus. Aquele a quem Deus deu toda a autoridade nos céus e na terra. Os astrônomos podem dizer o que quiserem sobre a amplitude do universo. Jesus é Senhor sobre tudo isso. No mundo à nossa volta podem levantar-se pessoas garganteando o que têm poder. Eles terão que sucumbir diante de Jesus. E Jesus diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não ficamos, quem pertence a Ele não fica um dia sozinho. Sempre está bem acompanhado, muito bem acompanhado. E agora Jesus fala da tarefa. Vão e façam discípulos de todas as nações. Quer dizer, esse processo pelo qual nós fomos convidados por Jesus a lhe seguir, é para ser replicado. Nós somos chamados a ajudar outros
a experimentar esta maravilha. E Jesus explica isso com duas frases posteriores: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar é uma palavra grega, né? Não é português. Significa afogando-os, imergindo-os no nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega a escrever em Romanos 6 que no batismo nós morremos com Cristo, nós somos afogados na morte com Cristo e ressuscitamos com Ele. E ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Nas igrejas históricas, né, igrejas que têm longa tradição de séculos, o grande problema é que a gente até pensa em fazer a primeira parte do que Jesus disse, batizando as crianças ou pessoas adultas no nome de Jesus. Mas nós somos extremamente deficientes quando toca o segundo assunto, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Se eu tenho um peso de consciência como pastor, é que eu batizei muitas crianças, das quais eu sabia de antemão que os pais não lhe iam ensinar nada. Mas se eu não os batizasse, eu comprava uma briga sem tamanho. Uma única vez, eu lembro de um padrinho que disse para mim: eu não posso prometer o que o senhor disse no culto aí. Mas a desobediência a essa ordem de Jesus a gente colhe. Tanto no âmbito de família, como no âmbito de igreja. Eu gostaria de detalhar essa ordem de Jesus com vocês, lendo uma passagem da Escritura que, na qual, ao meu ver, Jesus nos explica essa sua ordem em forma de uma parábola. Quem tem a sua Bíblia consigo, queira abrir Mateus 25, os versículos 14 a 30, a parábola dos talentos. Mateus 25, os versículos 14 a 30. Jesus disse: "E o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu lhe porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o senhor me confiou 2 talentos e veja, ganhei outros 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo,
que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu tesouro no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro a banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. E o Senhor concluiu: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora este servo inútil nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Nós queremos fazer 3 perguntas a essa parábola. Primeiro, nós queremos perguntar a quem Jesus incumbe. Segunda pergunta, qual é exatamente a tarefa? E por fim, o que os servos fizeram? Então comecemos com a primeira pergunta, a quem Jesus incumbe? Jesus compara o reino dos céus a um homem rico que sai de viagem e antes de sair de viagem entrega o seu capital para ser administrado pelos seus servos. Ele conhece os seus servos, conhece a sua capacidade, por isso a um ele dá 5 talentos, a outro 2 e a um terceiro 1 talento. E sai de viagem. Se você pensar um pouquinho, você percebe a relação que essa parábola tem com Mateus 28. Jesus, quando conta essa história, ele está preparando os discípulos para entender a tarefa que ele lhes dará. Ele é o Senhor rico, que sai de viagem. Jesus vai subir ao céu, vai sentar da direita de Deus Pai Todo-Poderoso e voltará. Assim como esse Senhor voltou para exigir prestação de contas dos seus servos. Então essa parábola descreve o propósito que Deus tem com sua família, com seus servos, com seus filhos. Vejam, nessa parábola, o Senhor dá um capital para ser administrado a cada um dos seus servos. Quando nós falamos de missão, muitas vezes na nossa cabeça faz um clique e nós pensamos que a tarefa missionária e a tarefa de ensinar ao mundo todas as coisas que Jesus ordenou é uma coisa para o pastor e para missionários. Ledo engano, grande engano. É a tarefa que Deus dá a cada um dos seus servos. Então nós temos que perguntar, mas que capital? Será que os meus slides estão misturados? Não, eu só não dou. Que capital o Senhor confiou aos seus servos? O que são esses talentos? Eu já observei que esse Senhor conhece os seus servos, Ele lhes confia um capital na proporção de seus dons. Ora, Jesus sabe com que dons, com que capacidades Ele te presenteou em sua graça. E na proporção das capacidades que Ele lhe deu, Ele lhe dá uma tarefa, uma incumbência. A Bíblia, a parábola de Jesus usa um valor que a gente não entende. Talento no tempo de Jesus era bastante dinheiro.
Um talento era igual a 60 minas. E igual a 6.000 dracmas. Uma dracma era o salário que um trabalhador braçal recebia num dia de trabalho. 6.000 dracmas equivalia, no mínimo, nos dias de hoje, ao salário de um salário mínimo durante 20 anos. Se o salário mínimo está a coisa de R$1.500, então 18.000 reais por ano, vezes 20, dá 180, 360 mil reais. É um talento. Quer dizer, para o servo menos capaz, esse senhor dá uma fortuna para administrar. Quando Jesus se compara aqui com este homem rico, ele está dizendo: eu não sou mesquinho, nem nos dons que eu te dei, nem na tarefa da qual eu te incumbo. Mas a que bens, a que capital Jesus se refere? Ele se refere ao único capital que quita culpa, que é o perdão, o amor perdoador de Deus, o perdão amoroso de Deus. Ele colocou este capital nas nossas vidas e Ele o confiou a nós. Vejam que Jesus perdoava pecados na autoridade do Pai. E Ele disse aos seus discípulos: a quem vocês perdoarem pecados, serão perdoados. Então, o capital que Jesus confia aos seus discípulos, aos que lhe seguem, é o capital do amor de Deus. Na parábola, quando esse senhor entregou este capital para os seus servos, ele saiu de viagem. Na verdade, quando Jesus anunciou a tarefa de serem testemunhas do seu evangelho aos discípulos que estavam presentes naquela hora, ele foi assunto ao céu. O que os servos fizeram? Qual é a tarefa? Se vocês lembram, os discípulos, quando Jesus subiu ao céu, ficaram meio atordoados. E ficaram olhando para lá, até que anjos chegaram para lá e perguntaram: o que vocês estão olhando para o céu? A tarefa de vocês é aqui na terra. A tarefa é lá onde Deus te colocou. E qual é essa tarefa? O Senhor entregou aqueles talentos para os seus servos porque Ele queria que esse capital multiplicasse. Quer dizer, o Senhor daqueles servos queria lucrar. O que recebeu 5 talentos saiu e ganhou, aplicou-os e ganhou outros 5. O que recebeu 2 saiu, aplicou-os logo e também multiplicou o capital. Quer dizer, Jesus compara aqui o trabalho de multiplicar o amor de Deus com uma atividade comercial. Eu não sei se você já esteve num mercado árabe ou judeu. Em Curitiba tem uma rua, Riachuelo, onde quase todos os comerciantes são libaneses. Você consegue, naquela rua, você consegue quase comprar de tudo. Móveis usados, mercadorias que foram avariadas num acidente, tem tudo. Se você entrar numa loja dessas, você não sai sem comprar alguma coisa. E se você for o primeiro a entrar na loja e não comprar nada, ele te dá um negócio de presente, porque nem turco, nem judeu, nem árabe perde negócio. Então imagina Jesus contando isso para os discípulos, porque os hábitos comerciais não mudaram muito
Hoje se usa internet, essas coisas, mas as habilidades que são requeridas são as mesmas. Vejam, eu entrei num site assim, né, de o que se espera de um bom vendedor. Eu li umas coisas interessantes. Primeira coisa, ele tem que ter visão do negócio. Segundo lugar, ele tem que ter empatia, ele tem que saber colocar no lugar do cliente. Ele precisa ter iniciativa. Nada de ser vendedor, o cliente entra e o cara fica lá todo envergonhado e não aborda a pessoa. Claro que vai ter. Precisa ousar, precisa superar desafios, correr riscos. Lembro de um tio da Úrsula, tinha relojoaria, muitos anos atrás. Surgiram aqueles relógios que tinham, no movimento do braço, tinha um contrapeso dentro que dava corda no relógio. Meu primo era pastor na cidade onde o tio dela morava, e o relógio dele estragou, e o tio da Úrsula disse assim: Nelson, pega esse relógio aqui, tu não precisas mais dar corda, ele funciona sempre. Aí o Nelson disse: não, mas quanto custa? Mas é meio caro. Não, mas eu te faço em tantas prestações e não sei o quê. Não vou querer. Então, põe no braço por 1 mês e depois tu me fala se tu ainda queres. Sabia correr riscos. Mais tarde se tornou missionário muito eficiente, esse tio da Úrsula. Tem que saber comunicar, tem que saber falar do seu assunto. Precisa saber lidar com objeções e convencer as pessoas. Precisa saber negociar e pechinchar. Agora você vai perguntar, como é que se faz isso com o amor de Deus? Será que é possível fazer isso com o amor de Deus? Numa outra parábola, Jesus explica isso. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Assim se multiplica o capital do amor de Deus. João escreve na sua carta, capítulo 4, versículo 19, nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E Jesus, na parábola que segue ao texto que nós lemos, ele justamente fala disso. Quem é que precisa do capital do amor de Deus? São os que são atropelados pela vida. Se você me perguntar, por que a igreja antiga, a igreja primitiva, lá no tempo dos primeiros 3 séculos, por que essa igreja cresceu? Ela era perseguida em todo o Império Romano. Os cristãos tinham que se reunir escondidos, como hoje ainda tem que fazer nos países árabes e muçulmanos. Por que essa igreja cresceu? Porque eles se importavam com os que estavam sendo atropelados e esquecidos. A igreja de Antioquia, por volta do ano 100, servia um sopão para 3.000 pobres todo dia. Os primeiros cristãos eram conhecidos que quando dava peste numa cidade, e no Império Romano praticamente toda a cidade tinha na média uma peste a cada 10 anos. Sabem quem eram os primeiros a fugir da peste, da pandemia daquele tempo? Eram os médicos e os que tinham sítios e fazendas. Saíam das cidades. Quem recolhia os mortos, enterrava os mortos, quem cuidava dos doentes, daqueles que sobravam daquelas famílias sucumbidas, eram os cristãos.
Os romanos tinham o hábito de que eles queriam poucos filhos, mas como naquele tempo não tinha anticoncepcional, nascia mais filho do que eles queriam. Então, o pai de família tinha o direito de lei, se ele não gostasse do recém-nascido, de expô-lo às aves de rapina. Eles colocavam as crianças em algum lugar abandonado para os gaviões e urubus os devorarem. Especialmente eles faziam isso com meninas. Os cristãos recolhiam aquelas crianças e as criavam. Por isso, no fim do primeiro século, nas famílias cristãs tinham um superávit de mulheres. E nas famílias ricas romanas tinham um déficit de mulheres tão grande que altos funcionários romanos acabavam casando com mulheres cristãs e de repente na alta corte de Roma tinha cristãos infiltrados. E os cristãos foram os primeiros a resgatar escravos da escravidão. Nós temos um documento disso no nosso Novo Testamento, que é a carta de Filemão, onde Paulo escreve ao seu amigo Filemão para que ele aceite de volta o seu escravo fugitivo Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Vejam, como é que a gente se torna capaz de ser instrumento do amor de Deus? Bem simples. Enquanto que nós não experimentamos o amor de Deus em nossa vida é governada pelo egoísmo. E o que faz o egoísmo? Ele nos faz invejar quem tem mais, porque ela sempre nos faz olhar para cima. Nos faz olhar para quem tem mais sucesso, para quem tem mais dinheiro, quer dizer, faz olhar para cima. É por isso que astros de cinema, jogadores de futebol são tão famosos. Porque o egoísmo faz a gente querer chegar pelo menos um pouquinho mais perto disso. O amor de Deus vai na direção contrária. Deus não olha para cima. Sabe por quê? Não tem ninguém acima dele. Ele não olha para o lado. Não tem ninguém ao lado dele. Deus só olha para baixo. E por isso o amor de Deus nos ensina a olhar para baixo. Ensina a olhar para aqueles que têm menos. E quando a gente realmente olha para quem vive com menos, a gente aprende a se desprender do que a gente tem. A gente percebe que a gente tem de sobra. Quando a Úrsula e eu casamos, há 50 anos atrás, um pouquinho mais de 50 anos atrás, meu pai me deu um conselho muito sábio. Ele sabia que como pastor eu iria visitar pessoas na comunidade, fora da comunidade. E ele me disse, Martin, quando você ponha na proporção, se você visitar alguém que vive num padrão de vida acima do teu, visite 5 famílias que vivem com menos, para você não perder a noção da realidade. Um conselho precioso. Uma pessoa que para nós foi muito importante nesse aprendizado, foi um caso jovem, naquele tempo um jovem casal que nem nós. Oscar conhece o Miguel Fortes também, a dona Célia e o seu Bertoldo Benner. Naqueles tempos eles tinham uma lanchonetezinha, viviam de um salário mínimo, quem sabe isso era a renda que eles conseguiam. Mas cuidavam dos seus velhos pais e seus 2 filhos. E praticamente todo dia tinha um parente comendo de brinde na casa deles. E eu nunca ouvi eles reclamar que faltasse alguma coisa. Sim. Você percebe que quando você recebeu o amor de Deus e permite que Deus lhe ensine a olhar na direção certa, na direção que Ele está olhando, você tem à sua volta uma tarefa imensa, uma tarefa maravilhosa, um campo de trabalho. Jesus disse, a seara é grande
e são poucos os trabalhadores. O que os servos fizeram na parábola? Eles saíram logo, aplicaram e ganharam. Bom, então vamos traduzir uma vez essas técnicas comerciais agora para a missão. Eu disse que a primeira coisa que um comerciante, um negociante precisa é ter visão do negócio. Nós precisamos ter uma visão do reino. Muitos anos atrás eu dei carona para uma pessoa, numa das minhas viagens, nunca tinha visto a pessoa, ele pediu carona num posto de gasolina, eu levei junto. E no caminho ele perguntou o que eu fazia. Eu pensei cá com os meus... Já era naquele tempo em que assim, dizer que é pastor era uma coisa para muitas pessoas negativas, né? Então eu pensei, se eu disser logo que eu sou pastor, eu já vou fechar o espaço de conversa. Eu disse, não, eu trabalho numa multinacional. Ele já numa multinacional, sim. Temos filiais em todos os países do mundo e em quase todas as cidades do mundo. Aquele cara ficou com os olhão arregalados assim, né? E o senhor anda com esse fusquinha aqui? Assim, né? Porque nossa empresa não faz questão de carro de luxo. A gente nem foi esquentando. No fim o cara perguntou, mas que empresa é essa? A Igreja de Jesus. Sim. Visão do reino significa perceber a amplitude do reino de Deus, que é maior do que essa congregação aqui, maior do que a SLB. Todas as pessoas que amam a Jesus são obreiros nesta obra. É uma coisa muito bonita quando você viaja para um outro canto do mundo, né? Nós fomos visitar nosso filho, ele comprou uma casa nas montanhas na Alemanha e 2 vizinhos crentes. É como se a gente já fosse irmão na fé há muitos anos. Visão do negócio, visão do reino. Ter empatia com as pessoas. Os antigos chamavam isso ter paixão pelas almas perdidas. Por mais atrapalhada, por mais confusa, por mais enlamaçada que esteja a vida de uma pessoa, eu preciso ter compaixão com ela. Ter iniciativa. Lá onde o Oscar já foi pastor, eu também, e o Miguel também, tem uma cidadezinha chamada Vida Ramos. É uma cidade católica, em proporção de catolicismo, mais ou menos que nem Caxias. Tinha uma pequena igreja luterana com seus 20, 30 membros por 100 anos lá. Sempre ficou no mesmo. Aí a Votorantim comprou uma mina de calcário lá. E para manter o direito de lavra, eles por um tempo moeram a pedra calcário, mas depois que estava certificado de novo que eles tinham por 20 anos o direito, eles fecharam aquela mina. Só deixaram um porteiro lá, que era da Assembleia de Deus. E esse porteiro daquela mina viu que os seus vizinhos aí, ninguém conhecia Jesus. Ele começou a fazer um pequeno estudo bíblico, do jeito que ele, com 4 anos primários, soubesse fazer isso. Veio um, veio outro. Aí ele percebeu que ele não sabia que chega da palavra de Deus, então ele fez um curso por correspondência. Vão lá em Vida Ramos ver o tamanho da Igreja Assembleia de Deus hoje, 20 anos depois. O comerciante precisa saber ousar, superar desafios, superar o seu medo. Em 1955, fazia 10 anos que terminou a Segunda Guerra Mundial. E a Rússia era comandada por Nikita Khrushchev, que não era mais santo do que o Putin é hoje. Mas o Nikita Khrushchev convidou todas as pessoas muitas pessoas que ele conhecia, que sabia que combateram na Alemanha, resistiram ao nazismo, para a festa dos 10 anos de vitória. E entre os convidados estava um pastor chamado Pastor Wurm. Mas ele, na hora de viajar, ficou doente, então ele mandou um recado que ele não podia vir porque ficou muito doente. E o Nikita Khrushchev respondeu, então eu lhe convido para vir quando estiver bom de novo.
E o pastor Wurm aceitou esse convite. Foi recebido no Kremlin por 1 hora por Nikita Khrushchev. E por 55 minutos, Nikita Khrushchev falou do esforço da União Soviética para combater o nazismo. Mas o protocolo diplomático exigia que a gente também desse um tempo para o visitante. Então o pastor Wurm teve 5 minutos para falar. E o pastor Wurm disse o seguinte: senhor Nikita, o senhor sabe que eu sou cristão e que eu penso bem diferente do senhor. Mas eu queria lhe dizer, o Khrushchev entendia alemão. O Wurm falou em alemão. Eu queria lhe dizer que o meu Senhor Jesus Cristo também morreu por você na cruz. Enquanto que o tradutor russo traduzia para o russo, porque ele não sabia que o Nikita sabia alemão, o Nikita Khrushchev virou as costas, o pastor Wurm pegou um lenço e enxugou os olhos. Quando Nikita Khrushchev foi deposto, 10 anos depois, por Brezhnev, e foi confinado a uma mansão na beira do Mar Morto, na prisão domiciliar, até o fim da vida dele. Você acha que ele não lembrou dessa palavra do pastor Wurm? Deus o sabe. Um comerciante corre riscos. O tio da Úrsula arriscou o relógio. Um conhecido meu do Tribunal de Justiça caminhava por uma cidade no norte do Paraná, onde ele estava a trabalho, e uma mulher o para na rua e pega pelo braço e pergunta: o senhor é crente? E ele respondeu: sou sim. Então venha cá. E ela puxou ele pelo braço para dentro do quarto. Ore pelo meu filho que estava doente, gravemente doente ou paralisado, alguma coisa assim na cama. Ore para que Deus o cure. O meu amigo era advogado, né? Tremeu nas pernas. Mas a mulher insistiu tanto com ele: o senhor é crente ou não é crente? Ele ajoelhou e orou. Orou para que Deus fizesse com esse jovem o que lhe aprovesse, que se fosse da sua vontade, que o curasse e restabelecesse. No dia seguinte, ele passa pela mesma rua. A mulher o pega, por assim dizer, esperou ele na rua. Pega ele pelo braço e diz: vem cá ver o que Deus fez. Esse moço estava sentado na cama. Ele disse: Martin, eu não acreditei. Não estava no meu horizonte. Nunca está quando Deus faz. Quem é vendedor tem que saber explicar o que ele está vendendo. Precisa saber comunicar o Evangelho. Conversando com o Oscar ontem, ele me leu um trecho de um livro que diz que todo cristão devia de saber dizer em poucas palavras o que ele crê. E eu disse para o Oscar, eu ia dizer a mesma coisa que está escrito nesse livro hoje. Claro, a gente não nasce sabendo isso, a gente tem que aprender a fazer isso. O meu cardiologista é católico, mas ele foi fazer um curso de evangelismo pessoal na Igreja Batista. E quando a pessoa está lá na sua esteira fazendo o teste do coração, e ele vê que o cara está meio apertado do coração, ele diz: olha, você já se preparou para a situação de morrer? Você crê em Cristo? Sabe que Ele morreu por você? Eis que as pessoas olham para ele assim: doutor, o senhor é evangélico? Não, eu sou católico. Eles dizem assim: mas eu nunca vi um católico dizer uma coisa dessas. Nós temos que aprender a comunicar elementarmente a nossa fé. É claro, nós vamos viver muitas situações em que nós não sabemos o que responder. O que Deus está te dizendo por isso? Senta no teu traseiro e estude a palavra de Deus para tu saber responder na próxima vez. Aprender a lidar com objeções. Tem tantas pessoas que têm tanta coisa contra a fé cristã. Normalmente é assim, quando um não cristão critica os cristãos, a probabilidade dele estar certo é maior do que ele estar errado. Porque um não cristão, ele sabe tanto da fé cristã que quando ele vê uma atitude não cristã, de um cristão que ele sabe identificar.
E aí a gente tem que dizer de fato nós somos pecadores e precisamos melhorar. E por fim, a última coisa que eu menciono, nós precisamos saber pechinchar. Mas o que é pechinchar da fé? É dar desconto? Não. Eu vou contar aí a pequena história do primeiro pastor batista no Brasil, Salomão Ginzburg. Um judeu que se converteu à fé em Jesus em Londres, e Deus o chamou para ser missionário. Ele começou na Bahia e em Pernambuco. E numa das viagens dele para o sertão do Pernambuco, estava lá ele na sua mula, alguém tinha contratado um jagunço para matar o Salomão Ginzburg. E o cara fez uma espera, uma moita, e quando o Salomão Ginzburg chegou lá, aquele pistoleiro perguntou para ele: o senhor é o seu Salomão Ginzburg? Sou, sim. Pois então se prepare que eu vim para lhe matar. E o Salomão Ginzburg disse, assustado, ele disse: o senhor permite que eu ore antes? Sim. Salomão se ajoelhou e começou a orar, primeiro por sua família, pelos seus próximos, e por fim ele orou por esse cangaceiro. Quando ele terminou de orar, ele levantou e disse: isso, agora você pode fazer o que você foi contratado. O cangaceiro respondeu para ele: como é que eu poderia fazer isso? Primeira conversão de cangaceiro. Quando eu era jovem, o testemunho desse cangaceiro estava gravado num LP, long play, assim, grande, 40 minutos de compartilhamento. Salomão Ginzburg sabia negociar. O pechinchar dele era se ajoelhar diante de Deus e falar com Deus sobre o que Deus podia fazer com este homem. Vocês lembram uma história na Bíblia onde alguém pechincha com Deus? Está lá com Abraão, quando Sodoma e Gomorra eram para ser destruídos. Agora, todo esse pechinchar, esse negociar o amor de Deus, não é algo que nós fazemos com nossas próprias forças. Não é algo que brota do nosso coração. Porque Jesus disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Normalmente, nosso problema não é que nós não sabemos quando deveríamos falar de Jesus. O nosso maior problema é que nessas horas a gente fica pensando: mas quem sou eu para dizer alguma coisa? Quais as palavras certas? Lembre-se que Jesus disse: quando você for chamado na presença até de presidentes e governadores, o Espírito Santo vai sustentar tua palavra, e que seja um gaguejar. O Espírito Santo vai falar por meio de você, e mesmo que sejam palavras bem simples, mesmo que naquela hora você só se lembre de um versículo bíblico, nem sabe onde está escrito, mas mais ou menos, e você compartilha esta maravilhosa palavra. Sim, Deus capacita a cada um dos seus filhos e de suas filhas para multiplicar o seu capital. E o lugar para isso é todo lugar onde Deus nos coloca. Se você reler o livro de Atos, você vai ver que em nenhuma parte desses 28 capítulos de Atos tem algum prédio próprio da igreja. Não. As igrejas se reuniam nas casas, elas se reuniam nas sinagogas, que eram dos judeus, elas se reuniam em Éfeso. Paulo alugou uma escola. Mas em muitas outras ocasiões, em viagens, em prisões, a palavra era anunciada. Então, qualquer lugar é lugar de repartir o capital de Deus, de negociar o amor de Deus, seja em casa, no trabalho, na vizinhança, no lazer, no convívio com pessoas. Mas eu preciso abordar mais um aspecto.
Mas os que tinham recebido o que tinha recebido um talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Jesus aborda nessa parábola na verdade, uma não possibilidade. Algo que não cabe, mas que acontece. Deus derrama seu amor fartamente na vida de uma pessoa. E ela retém esse amor só para si. Enterra o talento, como fez esse servo. Eu disse que isso é uma não possibilidade. Não cabe na nossa mente alguém fazer isso com o capital do amor de Deus. E vocês sabem o que aconteceu com esse servo que enterrou o seu capital. Quando tem que prestar contas diante de Deus, ele acusa a Deus. Ele diz: eu sei que o Senhor é durão, que colhe onde não semeou e ajunta onde não plantou. Que imagem mentirosa de Deus. Deus não me deu nenhum dom, como é que eu posso fazer alguma coisa? É mentira. Deus colocou em tua vida o capital maravilhoso do seu amor. Você pode desperdiçar tudo na sua vida, mas jamais pode desdizer que Deus não investiu um amor maravilhoso na sua vida. Porque senão os bilhões e bilhões de células de teu corpo já teriam parado de se comunicar há muito tempo. E você teria colapsado como um castelo de cartas. Nessa parábola, a palavra de Jesus é muito dura com aquele servo que enterrou o talento. Tem uma outra parábola que é do servo ingrato que recebeu o perdão de uma dívida milionária e que não perdoou ao seu conservo que lhe devia uma ninharia. E ainda tem aquela parábola do administrador infiel. Ela só se distingue pelo fato de que para o administrador infiel o Senhor dá um prazozinho de alguns dias para ele acertar as contas. E no meio dessa viagem ele descobre que ele está errado. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu preciso perguntar a você: o que o Senhor dirá a ti quando fores chamado para prestar contas do amor que recebeste dele? Assim nós chegamos ao final de nosso ciclo de palestras. Nós olhamos para o convite maravilhoso que Jesus nos faz para lhe seguir. Nós meditamos sobre como Deus nos acolheu em sua família e como Ele quer que nós participemos do seu projeto maravilhoso. Então, eu preciso encerrar e quero encerrar com 3 perguntas. E primeira pergunta, que eu me faço e eu quero que vocês façam para si também. Eu sigo alinhado com Jesus, como alguém que anda na garupa de uma moto está alinhado com o motoqueiro? Eu sigo alinhado com Jesus? Segunda pergunta. Estou deixando Deus me ensinar a conviver na sua família, como Ele quer que a gente conviva, servindo e amando uns aos outros? E a terceira pergunta, o que estou fazendo com o capital do amor que Deus me confiou?
Que essas 3 perguntas movam o nosso coração durante essa semana. Quem sabe você anote num papel o que Deus tem falado para você. Nos momentos que Ele inspirar o seu coração durante essa semana. Curvamos nossas cabeças para uma palavra de oração. Senhor Jesus, Tua palavra é maravilhosa, graciosa, bondosa, mas também é autêntica e verdadeira. A gente sente que Tu queres moldar e transformar a nossa vida, ajudando-nos. Mas ao mesmo tempo, Tu nos lembras da nossa fragilidade, da nossa incoerência e do desafio que é de Te seguir. Senhor, eu quero Te agradecer que Tu fazes essa Tua palavra amorosa e santa chegar ao nosso coração. E ensina-nos, Senhor, e conduze-nos nessa caminhada em Tua graça e paz. Eu quero Te bendizer, porque Tu nos permitiste conviver nessas 3 ocasiões, em Tua presença e na presença do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, que realmente Tu tens um projeto de futuro maravilhoso para o Teu povo e nós queremos participar dele e nos alegrar por este privilégio. Em nome de Jesus, amém.